E aí, meus amigos do Futura e Procuradoria, sejam bem-vindos a mais uma aula nossa aqui no YouTube. Eu sou o professor Rodolfo Pena, sou procurador do Estado de São Paulo, professor de Direito Administrativo. Vou estar aqui com vocês para falar de um tema muito importante para as próximas provas de procuradorias, que é a possibilidade ou não de cobrança pela utilização dos bens públicos pelas concessionárias de serviços públicos. Um ente público federativo, um município, um estado, pode realizar a cobrança de uma taxa em face de uma concessionária de serviço público por ela estar utilizando, por exemplo, uma praça, uma rua, uma calçada, uma faixa de domínio, né? E isso a gente vai discutir agora nessa aula. É um tema muito importante, vocês têm que dominar este tema, beleza? Então, antes de mais nada, deixa o seu like aqui, já compartilha esse vídeo, nos siga lá no Futura Procuradorias e no prof.rodolfopena. Quem está aqui para vocês na tela, para que vocês não percam nada, nenhuma informação em nenhum desses temas tão relevantes. Pois bem, pessoal, os bens públicos, como vocês sabem, são bens que pertencem às pessoas jurídicas de direito público. A conceituação dos bens públicos é dada pelo próprio Código Civil e é um conceito extremamente formal, um conceito que se dá em relação à pessoa proprietária daquele bem. Se aquele bem é de titularidade de uma pessoa jurídica de direito público, aquele bem é um bem público. Se aquele bem é de titularidade de uma pessoa jurídica de direito privado, ainda que essa pessoa jurídica de direito privado seja prestadora de serviço público, aquele bem é um bem privado. Mas, de acordo com o STJ, se esse bem privado e é de titularidade dessa pessoa jurídica de direito privado está vinculado a uma atividade de interesse público, a uma atividade que seja um serviço público, esse bem privado, embora seja privado, tenha natureza privada, ele será considerado público para fins de proteção, não podendo ser objeto de uso capião ou de penhora para pagamento de débitos decorrentes de condenação judicial. Beleza? Ok, feita essa introdução, tá lá no artigo 98 do Código Civil, tudo isso que eu falei. Nós temos a classificação dos bens públicos. Rapidamente, só para a gente relembrar, não é o objeto central da aula, só para relembrar. O bem de uso comum do povo é aquele bem que é utilizado de forma ampla, de forma geral, por toda a sociedade, como as praças, as ruas, as praias, as calçadas. Então, são bens que estão destinados à utilização geral de todas as pessoas, sem qualquer tipo de discriminação, sem qualquer tipo de maiores requisitos. A gente vai ver que pode ser estabelecido um requisito para uso de um bem de uso comum do povo. Por exemplo, os parques. Aqui em São Paulo tem o Parque do Ibirapuera, por exemplo, que é um bem público de uso comum do povo. Só que você tem requisitos. Qual é o requisito para usar o Parque do Ibirapuera? Tem horário. Ele fecha determinados horários. Então você pode estabelecer limitações. Então você vai ter praias ali que também possuem algumas limitações. Enfim, os bens de uso comum do povo são bens que podem ser utilizados de forma ampla pela própria sociedade, mas não impede que a administração estabeleça alguns requisitos para a sua utilização e até mesmo de forma excepcional que ela cobre pela utilização desses bens. Os bens de uso especial são aqueles que estão afetados a uma finalidade específica pela administração pública. Por exemplo, os hospitais públicos estão afetados à utilização para a prestação de serviços de saúde. As repartições públicas, os prédios onde estão instaladas as sedes das prefeituras, dos estados, a sede de ministérios, de secretarias, são bens, os fóruns, né? São bens afetados, vinculados a uma atividade específica. Já os bens dominicais são aqueles bens que não possuem qualquer finalidade específica. Segundo o Código Civil, são aqueles bens que, dado uma estrutura de bens privados, eles são bens públicos, mas tem uma estrutura
como se fossem bens privados. Ou seja, eles não estão afetados a qualquer atividade específica. Por exemplo, ali os terrenos baldios. Aquele terreno tá lá, cheio de mato, tudo não é utilizado para nada, e enfim, mas é de propriedade da administração pública. Uma escola desativada, por exemplo, você tem um prédio onde funcionava uma escola, mas foi desativado. Então aí a gente tem um bem dominical que não pode ser, não está sendo utilizado para nenhuma atividade específica. Só uma introdução rápida, tá? A gente já vai entrar no ponto principal. Bom, os bens públicos eles devem ser geridos pela administração. Então, tal como uma família que possui muitos bens, por exemplo, se a sua família possuísse muitos imóveis, esses imóveis teriam que ser geridos, administrados pela sua família. Mas deixar o imóvel parado lá, só pagando IPTU, né? E gerando gastos e deteriorando, tá parado lá. Não, você vai colocar para alugar, você vai vender, você vai investir, você vai reformar. Enfim, você precisa administrar esses imóveis. E não só os imóveis, mas todos os bens, né? Então, os bens da administração pública, da mesma forma, precisam ser administrados. E eles vão possuir uma certa gestão desses bens dentro do regime jurídico de direito público. Então, nessa gestão, tá? Nessa gestão, a administração pode estabelecer requisitos para sua utilização, a administração pode estabelecer que eles serão utilizados de forma privativa por um particular, como por meio das autorizações de uso, as permissões de uso, as concessões de uso, concessão de direito real de uso. Enfim, você tem vários instrumentos em que a administração pode conceder o uso privativo desse bem a um particular. Ou seja, é um uso excludente, o particular vai usar sozinho aquele bem público. É uma forma de gestão do bem público. E esse uso privativo pode ser remunerado ou não, depender do critério adotado pela administração pública, desde que atenda ao interesse público. E uma das formas de gestão desses bens é o seu uso para a prestação de serviços públicos. E aí a gente vai entrar na concessão do serviço público em si. Como vocês sabem, a concessão do serviço público ela é regulamentada pelo artigo 175 da Constituição Federal, que estabelece que a administração pública, o poder público, prestará os serviços públicos de forma direta ou mediante a sua delegação, sempre por meio de licitação. Nessa delegação, a administração vai fazer uma concessão da execução do serviço para um particular, e o executará por sua própria conta e risco, como regra. Essa delegação ela vai ocorrer com base na Lei 8987 de 95 ou com base na Lei 11079 de 2004, que é a Lei das Parcerias Público-Privadas. Por meio dessa delegação, o particular ele vai executar o serviço público. O titular do serviço público continua sendo o poder público, mas a sua execução é transferida, é delegada para o particular. Ok, eu vou dar o exemplo aqui, e aí já entrando no nosso tema, eu vou dar o exemplo aqui dos serviços de telecomunicação e de energia elétrica. No serviço de telecomunicação e no serviço de fornecimento de energia elétrica, são serviços públicos, isso está expresso na Constituição Federal. Você tem uma mega estrutura que a concessionária precisa instalar para poder prestar esse serviço. Então ela precisa instalar os postes, precisa instalar os fios, os cabos, ela precisa instalar os centros de distribuição, ela precisa instalar a sede administrativa. Então são investimentos muito grandes que essas concessionárias precisam fazer para prestar esses serviços que são essenciais à coletividade. Então veja, ela vai ter um investimento altíssimo para poder prestar esses serviços, que são serviços delegados a particulares. Tá bom? Então tá. Então ela vai precisar de colocar ali uma estrutura muito grande e tal. Só que onde ela vai instalar esses postes? Onde ela vai passar esses cabos? Normalmente, esses postes e esses cabos são passados, são instalados em bens públicos, nas ruas, nas faixas de domínio, vai ver adiante, nas praças, parques. Às vezes eles vão passar por uma propriedade particular. E aí você pode ter o Instituto da Servidão,
ou da própria desapropriação, a depender do caso. Normalmente a servidão, né? A servidão, se gerar um prejuízo ao particular, indeniza. Se não gerar, não indeniza. Aí servidão também é um outro assunto que a gente não vai entrar aqui. Mas normalmente essas instalações ocorrem em bens públicos. Se passar na sua rua, você vai ver que tem um poste na calçada cheio de fio em cima. Isso foi instalado pela concessionária de serviço público para prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, fornecimento de serviço de telecomunicações. Internet, telefonia, tudo mais. Pois bem, o que aconteceu, né? Vários estados e vários municípios, e quem concede, quem delega o serviço de energia elétrica e telecomunicações é a União. A competência é da União. Para legislar sobre o tema também é da União. E aí vários estados e vários municípios, o que eles fizeram? Buscando incrementar as suas receitas, passaram a cobrar, instituíram por meio de lei, uma taxa de uso dos seus bens públicos pelas concessionárias de serviços públicos para que pudessem instalar esses equipamentos nesses bens. Então, os concessionários passaram a ter que pagar taxas para os municípios e para os estados ao instalar postes, ao instalar fios, ao instalar cabos, ao instalar dutos em bens públicos. E aqui está a discussão. Pode, né, a concessionária, pode o estado, o município instituir essas taxas? E aí, em primeiro lugar, o STF, ele vem julgando inconstitucionais essas leis. Por quê? Segundo o STF, né, e segundo a própria Constituição, quem tem competência para legislar acerca da concessão ou acerca do serviço em geral de energia elétrica e de telecomunicações é a União. Segundo o STF, ao editar essas leis, os estados e os municípios estariam invadindo a competência privativa da União para legislar acerca da energia elétrica e acerca do serviço de energia elétrica e de telecomunicações. Esse é o primeiro ponto. Tá? O segundo ponto, pessoal, é que essa cobrança ela não tem natureza de taxa. Se você pega a própria Constituição Federal, você vai ver que a taxa ela pode ser cobrada em decorrência da prestação de um serviço público ou em decorrência do exercício do poder de polícia. Aqui não acontece nenhum dos dois. Aqui, né, a taxa ela é cobrada pela simples utilização de um bem público, o que não é previsto na Constituição Federal como um fato gerador da taxa. Então já tem a segunda inconstitucionalidade dessas leis. Esse é o primeiro ponto. Então a gente está falando das leis. Segundo ponto que eu quero tratar aqui, a Lei Geral das Antenas, que é a Lei 13.116. No artigo 12, buscando, né, aqui, e a Lei Geral das Antenas instituiu normas gerais para implantação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações no país. Então, essa Lei Geral das Antenas, ela estabeleceu, no caso das telecomunicações, que não pode ser exigida contraprestação em razão do direito de passagem em vias públicas, em faixas de domínios e em outros bens públicos de uso comum do povo, ainda que esses bens ou instalações sejam explorados por meio de concessão ou outra forma de delegação. Pronto, então em relação à Lei Geral das Antenas, que trata dos serviços de telecomunicação, ela estabeleceu que não pode haver a cobrança pelo uso desses bens públicos para a passagem dos cabos, para a instalação dos equipamentos necessários à prestação do serviço de telecomunicações. E, obviamente, esse dispositivo foi objeto de muita discussão e de ação direta de inconstitucionalidade. É claro que os estados e municípios iriam dizer que é inconstitucional. Segundo eles,
a União estaria invadindo a competência dos estados e dos municípios para a gestão dos seus bens públicos. Os bens públicos pertencem aos estados e aos municípios, eles é quem tem competência para editar leis acerca da sua gestão e acerca da sua utilização, se vai ser cobrado, se não vai ser cobrado. E isso culminou na ADI 6482. Na ADI 6482, né, o STF decidiu que esse dispositivo artigo 12 é constitucional. Porque, primeiro, que a lei se insere no âmbito da competência privativa da União para legislar acerca dos serviços de telecomunicação. Artigo 22, inciso 4 da própria Constituição Federal. Né? Então, afasta a possibilidade dos estados legislarem sobre a matéria porque é competência privativa da União. Né? E ainda estabeleceu que o artigo 12 ele constitui um verdadeiro ônus real sobre o direito de propriedade e a propriedade dos bens dos estados e dos municípios, e a restrição ao direito real de propriedade imposta pelo artigo 12 é adequada, necessária e proporcional em sentido estrito. Se vocês pegarem essa decisão, é uma decisão muito fundamentada do STF, vocês vão ver que o STF passou todos os pontos ali. Primeiro, competência. Segundo, a natureza do instituto, a natureza do que foi instituído pelo artigo 12, que é um ônus real sobre o direito de propriedade desses bens dos estados e dos municípios. E também identificou que essa medida ela é proporcional e razoável em todos os subaspectos da proporcionalidade, que é adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Está tudo bem definido lá nessa decisão do STF, a ADI 6482. Ok, então aí em relação aos serviços de telecomunicações nós temos o artigo 12 da Lei Geral das Antenas. Em relação aos serviços em geral, se for de energia elétrica, telecomunicações, os estados e municípios não podem editar leis acerca desses serviços porque é competência privativa da União. E em relação aos demais serviços públicos, porque a gente não tem serviço público só de telecomunicação e energia elétrica, né? Telecomunicação e energia elétrica. Então, nesse caso, pessoal, o STJ ele tem o seguinte entendimento: que o poder público ele não pode cobrar em face da concessionária de serviço público pelo uso de solo, subsolo ou espaço aéreo, tá? Seja pela instalação de postes, dutos ou linhas de transmissão, por exemplo. Então, em geral, né, a gente passou do específico, energia elétrica, telecomunicações, para o geral, né, o genérico, qualquer serviço público. Em geral, os estados e municípios não podem cobrar das concessionárias de serviço público pelos usos dos bens de uso comum do povo, quando eles forem utilizados para a prestação de serviços públicos. Porque, segundo o STJ, e aqui o STJ ele trouxe essa decisão com base na interpretação de uma outra decisão do STF, e segundo o STJ, a utilização reverte em favor da sociedade, razão pela qual não cabe fixação de preço público. É claro, você está falando aqui de um bem de uso comum do povo. E como nós vimos no início, um bem de uso comum do povo, ele é um bem que é para a utilização irrestrita e de todos. É uma utilização irrestrita de toda a sociedade. Ora, se toda a sociedade está utilizando aquele bem, e se o serviço público ele vai reverter em benefícios para toda essa sociedade, não faz sentido a sociedade cobrar pelo uso daquele bem. Né? Eu vou cobrar de você para você prestar um serviço para mim? Fica algo meio ilógico, né? Foge um pouquinho da lógica. Então foi esse mais ou menos o entendimento do STJ. E além disso, a natureza do valor cobrado não é taxa, porque não há serviço público prestado ou poder de polícia exercido, é simplesmente a utilização de um bem público. No entanto, e aí a gente tem, né, a gente tem aqui sempre as exceções, tem sempre aqui os subtópicos, subtemas e muitas coisas, muitos desdobramentos. O STJ decidiu recentemente que o poder público concedente
ou poder público não pode cobrar pelo uso de bens de uso comum em face da concessionária quando ela esteja prestando serviço público. Mas o STJ recentemente entendeu o seguinte, que quando esse bem de uso comum do povo está sendo gerido ou administrado pela própria concessionária, essa concessionária pode sim cobrar pelo uso desse bem em face de uma outra concessionária de serviço público que queira realizar o uso compartilhado daquele bem. Complicado, né? Já vou explicar para vocês. O caso diz respeito às faixas de domínio. O que são as faixas de domínio? Vamos lá. Quando você tem a concessão de serviço público, de construção e gestão de uma rodovia, né? Gestão de uma rodovia, você tem o seguinte, pessoal. A rodovia, ela é um bem público. Ok, você tem aqui a rodovia, né? Tem aqui a rodovia. Ela é em si um bem público. A rodovia é um bem de uso comum do povo. Ah, mas a rodovia passou no meio de uma propriedade. Não interessa. Vai desapropriar aquela parte da propriedade, vai passar a rodovia ali e a rodovia vai ser um bem público, um bem de uso comum do povo. Ponto. Só que no entorno da rodovia é instituída uma faixa de domínio, que é uma área de utilização pela administração pública, é uma área também que consiste, na maioria dos casos, em bem público, para que a administração pública possa realizar serviços imprescindíveis ao serviço de manutenção dessa rodovia. Você vai ter os acostamentos, você vai ter toda a área de proteção, né, a área de segurança, tudo ali é essa faixa de domínio. Então não só a rodovia é um bem público, mas o entorno da rodovia também é bem público, até uma determinada metragem que vai ser definida ali nos estudos técnicos, nos projetos básicos, na própria licitação ou na própria desapropriação da área que vai ser construída a rodovia. Então você não desapropria apenas a área que vai ser construída a rodovia, também a área no entorno dela, até uma determinada metragem a ser definida nos estudos técnicos, também será um bem público. E você tem a faixa não edificante, ou a área non edificante, como diz o STJ, que é uma área particular, trata-se aqui de bem privado, mas que não pode haver edificação. Ele sofre uma limitação administrativa. Nessa faixa de domínio, quando vocês pegam uma rodovia de carro, de ônibus, vocês vão ver que existem ali os postes com os fios de energia. Vocês vão ver que existem ali propaganda, né? Vai ter ali um outdoor. E você vai ver que vai ter várias atividades ali sendo executadas. Muitas vezes vai ter a sede, em determinado espaço, vai ter a sede da concessionária de serviço público. Também nessa faixa de domínio. Então essa faixa de domínio é relevante nessas concessões de rodovias. Pois bem, nessa faixa de domínio passam esses postes e esses fios. E aí você vai ter a concessionária de serviço público da rodovia. E os postes e os fios serão instalados e administrados pela concessionária de serviço público de energia elétrica ou de telecomunicações. Só que a faixa de domínio e a rodovia estão sob, embora sejam bens públicos, eles estão sob gestão da concessionária de serviço público, é ela que administra. Inclusive, ela pode utilizar essa área para receitas alternativas, como a instalação de outdoors, conforme artigo 11 da Lei 8987, né? Então, pode prever fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórios ou de projetos associados com ou sem exclusividade, para favorecer a modicidade das tarifas. E uma dessas receitas alternativas é o próprio uso desses bens públicos sob gestão da concessionária. E a questão aqui é a seguinte: pode a concessionária da rodovia cobrar pelo uso da faixa de domínio por outra concessionária, ou seja, a concessionária de energia elétrica? Ela pode cobrar da concessionária de energia elétrica para que essa concessionária de energia elétrica utilize a faixa de domínio para a instalação dos seus equipamentos? Segundo o STJ, sim, pode haver essa cobrança. Pode efetuar a cobrança pela utilização dessas faixas de domínio de rodovia, mesmo em face de outra concessionária
desde que haja previsão editalícia e contratual. E aí o STJ proferiu essa decisão exatamente com base nesse artigo 11, né? Com base nesse artigo 11 da Lei 8987, que autoriza a instituição de receitas alternativas para a concessionária, desde que essa receita alternativa reverta em favor da modicidade das tarifas. Ok? Então nós temos o seguinte resumo. Cobrança pelo poder público. Bom, poder público, os estados e municípios não podem editar leis acerca da cobrança pela utilização dos seus bens por uma concessionária de energia elétrica ou de telecomunicações, porque se trata de serviço de competência privativa da União e de competência de legislativa privativa da União. E não pode cobrar valor pelo uso dos seus bens pela concessionária de serviço público se a exigência é do próprio poder concedente. Por quê? E de bens de uso comum do povo. Por quê? Porque o serviço reverte para a própria coletividade. O serviço a ser prestado reverte para a própria coletividade. Segundo, que não tem aqui natureza de taxa. Agora, uma concessionária de serviço público, na gestão de um bem público, pode efetuar a cobrança de um valor em face de outra concessionária pelo uso daquele bem. Ok? Então esse é o resumo da jurisprudência aqui explicado. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido aqui todos os pontos tratados. Não deixam de seguir lá o Futura e Procuradorias, nem o meu Instagram pessoal, @prof.rodolfopena. E a gente fica à disposição de vocês lá para tirar alguma dúvida, também para auxiliá-los aí na preparação para concursos públicos. Um grande abraço a todos e até a próxima.